Centenas de municípios brasileiros ainda não receberam nenhuma das parcelas do Programa Federal para a Merenda Escolar. Um exemplo é Canápolis, no Pontal do Triângulo. Mais de 400 alunos da rede municipal estão se alimentando do que restou do estoque do ano passado. Olhar voltado para o caderno e o pensamento dividido entre a aula e a merenda escolar. O que você faz quando você chega aqui? Vou lá na cantina e pergunto o que é a merenda hoje. A merenda é uma aliada da professora na sala de aula. Para nutrir a criança no desenvolvimento da aprendizagem, então a criança tem que estar bem alimentada e com uma alimentação equilibrada. Na hora do recreio, o cenário é este. Em poucos segundos, uma fila já se forma. No cardápio de hoje, manjar. O que você comeu ontem? Macarrão. Não pode faltar, não. Porque é muita criança da fazenda, levanta de madrugada, chega tarde, né? Mas a alimentação agora pode vir acompanhada de um substantivo nada desejável. A preocupação é o que está acontecendo com 895 municípios em todo o país, ameaçados de não receber o repasse do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Ministério da Agricultura. Um deles é Canápolis, no Pontal do Triângulo Mineiro. O motivo? O atraso na formação do Conselho Alimentar de Educação, órgão responsável por fiscalizar e prestar contas ao Ministério da Educação sobre o dinheiro gasto pelo município na área. Em Canápolis, o chamado CAE só foi formado no dia 2 de março, 45 dias após o fim do prazo, conforme mostra este decreto assinado pelo prefeito. Esse problema ele teve origem na transição de governo. Nós não tivemos em tempo hábil acesso à documentação necessária para que tomássemos conhecimento do que estava acontecendo. Com a demora na formação do Conselho, o município já perdeu a primeira das 10 parcelas anuais a que tem direito. Pela Constituição, o município terá que arcar a merenda escolar com recursos dos cofres públicos, até que a situação seja regularizada. Terminou o ano com certo saldo de merenda. E as escolas que já terminou o saldo estão procurando a Secretaria de Educação e nós estamos repassando os alimentos que temos ainda. O PID, Programa de Internação Domiciliar, existe há mais de 13 anos, mas apenas 5 municípios do país possuem um atendimento. Em Minas, Araxá foi a segunda cidade a implantar o serviço que beneficia pacientes do Sistema Único de Saúde. O trabalho da equipe começa cedo. Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista e terapeuta ocupacional visitam juntos os pacientes, todos com uma missão: acompanhar a internação em casa. Diminui o risco de uma infecção, né? Então esse risco é diminuído, né? Vista a fragilidade dos pacientes e também o conforto para a família. O programa Internação Domiciliar é um novo modelo de prestação de saúde. Foi implantado em apenas 5 municípios do Brasil, 2 deles em Minas Gerais. Em Uberlândia, o programa funciona há 13 anos e cerca de 2.000 pacientes passaram pela internação. E em Araxá, que implantou o serviço este ano. Na cidade, são atendidos 43 pacientes, 31 com visitas diárias. Segundo a médica, o contato mais próximo com a família traz benefícios ao paciente. A família está com ele em casa. Então, o paciente tem, desde o ponto de vista emocional, psicológico e até prático, muita mais vantagem que se estiver internado em um hospital. Seu João foi o primeiro a receber os profissionais em casa. Ele sofreu um acidente de carro e no período de internação convencional teve derrame e infecção hospitalar. Com uma dieta insuficiente, a gente não consegue sucesso nas outras terapêuticas que ele estava tendo. Então, a partir dessa adequação, ele apresentou bastante resposta aos outros tratamentos também. A irmã que ajuda a cuidar dele já percebeu melhoras. A recuperação dele, quando ele veio do hospital para cá, foi totalmente diferente e foi recuperando cada vez melhor. Com estrutura e suporte profissional adequado, a internação domiciliar reduz em até 70% os custos em relação a uma internação hospitalar convencional. Segundo os médicos, outro fator importante é a diminuição do risco de infecção hospitalar. Nesta casa, Dona Terezinha e seu José são acompanhados. Eu estou muito mais segura agora e eu estou tranquila. É muito melhor eles virem aqui, eu estou satisfeita demais. O sonho da casa própria pode virar pesadelo se na hora de comprar o imóvel não for tomado alguns cuidados. Além do contrato com a construtora, é preciso planejar o orçamento. A mudança está pronta. Humberto comprou um imóvel de uma construtora. Ele seria entregue em janeiro do ano passado. O analista vendeu a casa onde morava e mais de um ano depois do prazo, a espera continua.
Só que aconteceu justamente o oposto do que essa propaganda aqui está falando. Eles têm 13 meses que eu estou morando de aluguel em função da empresa fazer uma propaganda desse tipo. O caso do analista de sistema não é isolado. No Ministério Público de Uberlândia há 20 ações civis contra construtoras. É o sonho da casa própria que se torna um problema financeiro difícil de resolver. Por isso, na hora de comprar um imóvel, é indispensável tomar alguns cuidados. Guardar todo o material promocional do empreendimento. Poderá ser útil em uma negociação. Analisar a documentação do imóvel e do vendedor. Ler atentamente o contrato antes de assiná-lo. Pedir referências comerciais de outras obras realizadas pela mesma construtora e ter o aval de um advogado. Pegar essa documentação, essas minutas e levar a um advogado, que é a pessoa capacitada para analisar e falar para ele o que ele está assinando, o que ele está comprando efetivamente e quais as consequências disso. E se o imóvel for financiado, o cuidado tem que ser ainda maior, porque no futuro pode não atender às necessidades da família e ainda não caber no orçamento. É preciso que o seu orçamento se reserve aí pelo menos uns 20% dele, porque durante um determinado tempo isso vai subir também. Então o comprometimento da renda, ele passa a ser maior do que às vezes é a capacidade que você tem de pagar. Alguns setores da economia estão nadando contra a maré de demissões em massa e contratando novos funcionários. O segredo? A qualificação dentro da empresa. No atual cenário de crise, Ana Beatriz começou o ano como gostaria, com a carteira assinada e uma vaga na nova empresa. A oportunidade de garantir o sustento da família e de poder também estar mostrando trabalho, de poder mostrar a versatilidade. Garantia que tem ido no rumo contrário das previsões do mercado para 2009. Dados da Organização Internacional do Trabalho apontam que se a crise não for controlada, mais de 50 milhões de pessoas no mundo ficarão sem emprego. Se a crise revela a deficiência da economia, também desperta o poder de reação de alguns setores. Para certas empresas, o crescimento nestes períodos mais difíceis é certo. O complicado é encontrar mão de obra qualificada que atenda às necessidades dos empregadores. Nesta empresa de massas que comercializa em Uberaba e região e quer ampliar o quadro de funcionários em 7%, a saída foi investir em profissionais esforçados e não mais qualificados. A gente hoje prefere trazer uma pessoa inexperiente e treiná-la dentro da empresa. Nesta outra, a estratégia foi montar um centro de treinamento dentro da fábrica. A gente contrata pessoas que têm boa vontade de aprender, persistência, e montamos uma equipe só para treinar esses funcionários para futuramente se enquadrar o quadro da empresa. Foi a oportunidade que Leandro precisava para trocar a indústria de calçados pelo trançado dos móveis. Eu entrei na escolinha, aprendi e hoje estou aí, firme. Para esta consultora, o investimento das empresas na qualificação interna significa que o trabalhador perdeu o foco do que é especialização. As pessoas precisam pensar um pouco naquilo que realmente elas gostam de fazer ou aquilo que lhe dá um pouquinho mais de prazer. Decidiu, é a área X que lhe dá um pouquinho mais de prazer, então busca se desenvolver nessa área. O Cefet de Uberaba acatou recomendação do Ministério Público Federal e reabriu hoje as inscrições para o processo seletivo para a escolha de professor substituto. As inscrições foram abertas na semana passada por apenas 2 dias, o que para a Procuradoria foi considerado inconstitucional. O novo prazo termina na sexta-feira. E a terça-feira deve ser ensolarada em Minas e com altas temperaturas. Veja no mapa. Nesta terça, o tempo ficará parcialmente nublado, com pancadas de chuva à tarde na zona da Mata, Triângulo e Sul. No restante do estado, o sol volta a brilhar forte entre poucas nuvens. Veja a máxima em algumas cidades. 28 graus em Araxá, 29 em São Gotardo, 30 em Divinópolis e Pompéu, máxima de 32 graus em Planura. Campeonato Mineiro, Ituiutaba segue mantendo a posição. O Guarani está matematicamente rebaixado. Uberaba se complicou no fim de semana e Uberlândia voltou à zona de classificação. No Uberlândia, nada de folga, mesmo depois da vitória de virada sobre o Rio Branco. Os jogadores fizeram um treino leve hoje pela manhã e todos seguem firme na luta por uma das vagas na segunda fase. Hoje já trabalhando para que no próximo jogo a gente possa estar também correndo atrás e conseguir nosso objetivo.
Quem também aproveitou jogando em casa foi o Ituiutaba. O América fez primeiro, mas a equipe do Pontal conseguiu virar. Mostraram um comprometimento muito grande com o clube e foram guerreiros. E olha, mais um vira-virou na rodada, só que desta vez foi contra um dos times da região. O Uberaba perdeu para o Social, 3-2. A equipe se complicou, caiu para 9º na tabela e hoje nada de treinos e ninguém para falar sobre o assunto. Quem não consegue virar a página das dificuldades é o Guarani. O time de Divinópolis foi acuado no alçapão do Bonfim e perdeu a 7ª do estadual, dessa vez para o Vila Nova. Guarani e os números. O time que só acumulou decepções até agora vai ter que fazer as contas para sair da atual situação. Em 24 pontos disputados, a equipe de Divinópolis fez apenas 1. Para ele não ser baixado, ele tem que ganhar todos os jogos, ainda depender de resultados dos seus adversários diretos contra o rebaixamento. A chance de rebaixamento do Guarani são de 95%. Por hoje é só. As notícias do Brasil e do mundo você confere logo mais às 8h15 no Jornal Nacional. Uma boa noite para você e até amanhã.